que você acha importante levar em consideração antes de optar entre OSS, convênio ou consórcio? Sei que podem ser coisas diferentes, mas algumas das dúvidas, né, que os gestores tiveram era um pouco com relação a isso, assim. De novo, é importante a gente lembrar por que eu terceirizo. Eu expliquei já que quando a gente terceiriza um serviço meio, como limpeza, etc., é por causa da rotação da mão de obra. Quando eu Uhum, terceirizo um serviço fim, como é o caso de médicos na UTI, é por causa da mão de obra também. Quer dizer, uhum, é difícil de achar médico intensivista no mercado que queira ir trabalhar na periferia, sim. né? E por que que eles conseguem e eu não? Porque eles oferecem as condições que os médicos querem, criam um modelo de reposição de mão de obra entre eles, né? Quer dizer, eu tenho lá uma pessoa jurídica que eu contrato, que ele tem, sei lá, 20, 30 médicos intensivistas contratados, e ele me garante que 24 horas por dia eu vou ter intensivista na minha UTI. Quando alguém fica doente, ele tem para repor. Quando Uhum, alguém falta, ele tem para repor. Então, uma forma inteligente de fazer isso, uhum, né? Eu, por exemplo, se eu for contratar um intensivista, eu tenho que ter, se for plantões de 12 horas, eu tenho que ter 7 vezes 2, tenho que ter 14 médicos. Aí tem férias, folga, feriado e tal, não sei o uhum. quê. Então, eu teria que ter mais uns 15% dos 14 para dar o funcionamento ser legal. Agora, isso implicaria em ter sempre alguém de folga e que não precisaria estar de folga. Agora, se eu tenho uma pessoa jurídica que administra 5, 6 UTIs, ela tem um corpo de pessoas suficiente para cobrir férias, folga Uhum. e faltas, e sem desperdício de mão de obra, né? Ela tem uma escala melhor para incorporar essas pessoas. Então, essa é uma questão importante, né, para a gente pensar. E aí, quando eu tenho um hospital, um ambulatório, por que que eu vou terceirizar? Bom, quando você pega uma unidade inteira, ela tem todos os problemas que você pode imaginar para movimentar pessoas, tanto os problemas de baixa remuneração quanto os problemas de alta remuneração, vão todos para a organização social, né? E a organização social, muito provavelmente, se nós quisermos falar que é uma terceirização, de fato, não é uma terceirização, é algo mais complexo do que uma Uhum. terceirização, né? E a gente tem evitado falar em terceirização. Eu só acho que às vezes é bom falar em terceirização para ficar claro que nós estamos transferindo para um terceiro a realização dessa tarefa. Uhum. Mas, no caso das terceirizações, elas são mediadas por lucro. E, neste caso, não é permitido lucro, né? Uhum. Mas eu gosto de trazer à baila a questão do que é administrar ou gerenciar, enfim, qualquer um desses sinônimos dessa Uhum. palavra, né? O que é? Administrar é atingir objetivos, que toda organização existe porque tem objetivos. Toda. A padaria existe para quê? Para vender pão. O barbeiro existe para quê? Para fazer a barba. A fábrica de não sei o que existe para quê? Para fazer não sei o quê. Então, o objetivo das organizações é uma coisa que tem que estar clara. O objetivo da organização não é ganhar dinheiro. Não tem organização que sobreviva com o objetivo. Meu objetivo é ganhar dinheiro, né? Uhum. Banco, talvez, mas não tem. Então, o meu objetivo é prestar um determinado tipo de serviço que a sociedade demanda para conseguir viver e se reproduzir. Então,
para conseguir atingir o objetivo, eu preciso mobilizar recursos. O que são recursos? Pessoas, coisas e conhecimentos. Se eu não tiver essas três coisas, eu não atinjo o meu objetivo. Para mobilizar pessoas, eu preciso contratá-las. Para comprar coisas, eu preciso comprá-las de alguma forma e conhecimentos também. A administração pública, para contratar pessoas, usa o modelo do concurso público, que eu já disse aqui, demora 1 ano. A compra de coisas é feita através de um procedimento específico chamado de licitação. O que é uma licitação? Licitar é comprar garantindo duas coisas. Primeira coisa, a compra mais eficiente, a menor custo para a administração pública. E segundo, ela deve garantir igualdade de condições entre os ofertantes. Como eu estou usando dinheiro público, todo mundo tem que ter a mesma chance de vender para o setor público, da mesma forma que no concurso. O que é um concurso público? É uma forma em que você escolhe a melhor pessoa para aquele cargo, mas oferece condições iguais para todos que queiram participar após uma divulgação pública, como é o caso também da licitação, que tem que ter uma divulgação pública. Essa questão de divulgar publicamente e permitir condição de funcionar, de comparecimento de todos, ou seja, criar um estado de isonomia para todos os que querem ser contratados ou querem vender, exige um monte de regras que torna o processo muito mais longo. Então, eu gosto de citar o exemplo de que o HC, que é um hospital muito bem administrado, mas é da administração pública indireta, ele tem uma autarquia, mas é da administração pública, ele demora 90 dias para repor estoque. Então, ele tem um estoque de 90 dias. O Hospital Sírio-Libanês, que é um excelente hospital privado, tem 22 dias de estoque. O que é estoque? Estoque é dinheiro parado na prateleira. É dinheiro que não está a serviço da atividade fim. Então, ter estoques além de um determinado nível, que é o seu ciclo de reposição, é ineficiência. Então, a administração pública, ela é ineficiente. Por que ela é ineficiente? Por causa dos gestores públicos? Não. Por causa do conjunto de burocracias que o gestor público é obrigado a cumprir para atingir seus objetivos. Então, levando em conta essa ideia de que administrar é cumprir com objetivos através da mobilização de recursos, a ideia das organizações sociais veio a partir disso, né? A última reforma administrativa que nós tivemos no Brasil, que foi a reforma Bresser, em 1998, ela foi realizada com o objetivo de transferir para a iniciativa privada uma série de serviços essenciais para o setor privado. O que é um serviço essencial? Um serviço sem o qual uma sociedade não vive e que exige um grande investimento para garantir algo que seja essencial para a construção de bem-estar social. Então, fornecimento de água, esgoto, telecomunicações, energia elétrica, energia petróleo, transporte coletivo, enfim, esse conjunto imenso de coisas, né? Vigilância sanitária, esse conjunto imenso de coisas que é feita pelo setor público e que são fundamentais para construir bem-estar social. Então, a reforma Bresser veio para criar um modelo que permitisse transferir para a iniciativa privada a prestação desses serviços, que aí passariam a ser serviços sob regulação do Estado.
que é regular? Regular é garantir que as entregas que antes eram feitas pelo Estado agora sejam feitas pela iniciativa privada. Nesse conjunto de regras, foi proposto um modelo com lucro, que é a PPP, e um modelo sem lucro, que são as organizações sociais e as OCIPs, as Organizações Sociais Civis de Interesse Público, que podem receber esse serviço como um terceiro. Não é uma terceirização, já disse, mas recebe como um terceiro. Não mediado por lucro, mas sim mediado pelo interesse não lucrativo dessas organizações, tanto no caso das OS quanto no caso das OCIPs. O que é uma OS? Uma OS é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que se propõe que executa um conjunto de atividades na área social, assistência social, né, creche, alguma entidade para idosos, enfim, esse tipo de atividade. Então, área social, educacional, tudo, e saúde. São as três áreas em que uma organização sem finalidade lucrativa opera. Então, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, vários hospitais aí, são entidades sem finalidades lucrativas que têm um objetivo e que podem ser, se propuserem a isso, frente a um chamamento da administração pública, podem ser caracterizadas como essa. O termo não é caracterizada, é certificada ou credenciada como organização social. Então, o administrador público, secretário da saúde, seja lá quem for, da educação, faz, na área da cultura também isso acontece, que está dentro do setor social, né? Você faz um chamamento para quem quer fazer esse serviço. Aí as pessoas se candidatam, você verifica se elas são qualificadas, se forem qualificadas, você as credencia, né? As certifica como entidades, organizações sociais. E aí você pede para que elas ofereçam uma planilha de custos e atividades que vão ser entregues à população para que você possa verificar se aquilo é o que o Estado tem que entregar para a sociedade, né? O que a organização social vai fazer continua sendo o mesmo que do Estado. E quem define é o Estado. Isso também é uma coisa importante, que às vezes as organizações sociais se pilham numa posição de servir, de produzir um determinado serviço, e acham que elas é que definem o que vai ser entregue. Não, quem define o que vai ser entregue é o poder público. Quem define a política é o poder público. A organização social define o como fazer, que é a administração. Isso sim, isso é dela. E a administração pública tem que o quê? Verificar esse como, se esse como não está permitindo que aconteça enriquecimento ilícito, desvio de finalidade, esse tipo de coisa, né? Então, isso é muito importante. E, em cima disso, também irá operar os controles da administração pública. No caso, o Tribunal de Contas, Ministério Público, vão estar olhando a utilização dos recursos que são transferidos pela administração para as organizações sociais. Ou, no caso, isto é um modelo, o outro modelo é o das OCIPs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público. O que é uma OCIP? É uma entidade sem finalidades lucrativas que passou 5 anos, tem 5 anos de vida, e aí, após 5 anos, ela se registra no Ministério da Justiça. E o que acontece? Se tem 5 anos, já passou do tempo de morrer. Então, ela é uma entidade que pode assumir um serviço que não vai deixar de prestar. A ideia é justamente essa, quer dizer que aquela entidade não vai deixar de prestar aquele serviço. E aí, esta entidade pode ser contratada sem licitação para fazer qualquer um dos serviços que estão nessa linha aí, né? Cultura, social, educação e saúde.
tem sido muito utilizado para contratar creche, para contratar atenção primária à saúde, nesse caso, as equipes de estratégia da saúde da família, esse tipo de coisa. Então, esse é o modelo. Os convênios e os consórcios são diferentes. Consórcio é um negócio que já existe há mais tempo, né? Já está previsto na legislação da administração pública brasileira, acho que desde da penúltima grande reforma administrativa, que foi muito maior do que a reforma Bresser, que é a reforma administrativa de 1967, promovida pelo Decreto-Lei 200, que foi feito lá na ditadura militar. E o Decreto-Lei 200 tinha esse objetivo de fazer uma modernização administrativa. E muito dele ainda vige até hoje, né? O consórcio é uma relação entre entes públicos, geralmente são municípios, ou pode ter também estado, com autorização legislativa prévia para constituir uma empresa privada, porém é uma empresa pública instituída com regras privadas, né? Então, é como uma empresa pública. As empresas públicas, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, são empresas públicas geridas através das regras do setor privado, né? Então, elas não têm que licitar e não têm que concursar. Elas têm modelos mais simples para comprar e contratar, mas tem lá um conjunto de regras que elas têm que seguir, mas é bem mais simples do que na administração direta. Então, o que acontece? Eu tenho lá 4 municípios que querem fazer um hospital. Os 4 municípios, cada um produz uma lei, vai à Câmara dos Vereadores, a Câmara aprova a realização do consórcio, aprovado pela Câmara, os executivos se reúnem e criam uma empresa comum. Essa empresa comum é uma empresa pública, mas gerida pelo setor privado, né? Essa empresa ela pode realizar qualquer serviço. Tem sido muito utilizada, por exemplo, fazer usina de asfalto. Então, um conjunto de municípios querem ter a sua usina de asfalto para asfaltar as ruas, estradas, etc. Constroem um consórcio e passam a fazer o gerenciamento daquela usina de asfalto, né? Qual é a dificuldade do consórcio? A dificuldade do consórcio é que você tem que ter aprovação legislativa. E não é fácil ter aprovação legislativa. Além do que, depois, tem que colocar todos os municípios numa mesa e decidir quem vai ser o presidente da empresa. E como é que vai ser a contratação das pessoas. Não, tem que pegar um de cada cidade, mas a sua cidade fica longe. Então, é complicado. Existem, funcionam, mas é um desafio, porque tem um segundo problema para gerenciar, que é esse problema da distribuição de poder dentro da relação daqueles municípios. Então, o consórcio é uma alternativa interessante e complexa do ponto de vista político. O que é o convênio? Na administração pública tem pelo menos 2 formas. Tem mais formas, porque tem um negócio chamado concessão e tem um outro negócio chamado permissão. Então, eu posso ter um permissionário e um concessionário, que nós não vamos discutir aqui. Vamos ficar só na questão do convênio. Quando a administração pública contrata alguém, a administração pública paga para alguém fazer algo para mim. É uma relação entre desiguais. Eu contrato alguém para fazer alguma coisa que eu não faço, né? Então, é uma relação entre desiguais. Eu compro, você vende. O convênio é uma relação entre iguais. Eu quero o que você quer me dar, né?
Então, o convênio é uma relação em que, tecnicamente falando, não dá para falar numa relação de compra e venda. Convênio é dois entes que têm interesses comuns, que fazem um acerto jurídico para entregar aquilo para a sociedade. O convênio sofreu muito nos últimos anos, porque há uma discussão sobre o conjunto de regras jurídicas que fazem o controle do ente conveniado. E os tribunais de contas têm cada vez mais discutido o fato de que esse ente conveniado oferece tênues formas de verificação da utilização adequada do recurso final. Então, o convênio está sob fogo dos órgãos de controle. Então, o convênio tem sido cada vez menos utilizado e sempre corre um risco do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. No caso, tem poucos tribunais de contas municipais, porque só cidade acima de 5 milhões de habitantes, se não me engano, é que pode ter Tribunal de Contas municipal. Então, só o Rio e São Paulo que tem Tribunal de Contas municipal. Mas, enfim, os tribunais de contas estão brecando a realização cada vez mais de convênios por causa da fragilidade dos instrumentos de controle. Então, cada vez mais nós estamos trabalhando por contratos, licita, transfere por licitação, ou PPPs. A PPP é uma licitação, em última análise, embora seja uma licitação de 30 anos de duração, ou as OS e as concessões através de OCIP, todas elas limitadas ao máximo de 60 meses ou 5 anos, quando você tem que renovar, que é uma característica da lei de licitações. A lei de licitações diz que nenhum contrato pode ter mais de 5 anos. E, no caso das OS, o legislador copiou isso e diz que você, quando faz um contrato com uma OS, é um contrato, esse contrato deve ser no máximo de 60 meses. Então, de 5 em 5 anos, ele tem que ser renovado, passa lá para um transe, numa boa, né? Para ter a continuidade da prestação de serviços.